Muito bem, estamos ao vivo nesta quinta-feira à noite, pontualmente, com 5 minutos de atraso. Então, aí, para sermos, né, bem brasileiros, né? Aliás, a Raíssa está aí, depois ela conta para nós a experiência, como é que é essa questão de horários lá na Europa, né? O povo é que nem no Hum, Brasil, que também atrasa um pouquinho, ou o povo lá é pontual? Como é que é? é uma questão hierárquica bem complicada. Se for Ah, você é? atrasando com o professor, é uma coisa. Se for o professor atrasando com você, aí é outra coisa. Então Ah, tô depende da hierarquia. entendendo. Tá certo. Então tá bom, vamos saudar. Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui desfalcados, né? Inclusive, já vamos aí colocar para vocês, quem quiser participar conosco aí hoje, ó, vou adicionar aí o endereço. Cadê? Só um minutinho, vou colocar o endereço aqui para quem quiser ir com a gente hoje aí, né? Quem quiser entrar aí para participar com a gente. Vou colocar o link aqui, ó. Isso, quem quiser para participar com a gente, está aí o link, tá bom? Mas não está morto quem luta e quem peleia, como diz um cântico lá do Rio Grande do Sul, nós estamos vivos e vamos então apresentar o nosso momento de hoje, né? Um bate-papo sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas antes disso, Raíssa, saúda aí o pessoal, dê o seu boa noite, que eu quero procurar aqui o texto que eu quero ler hoje. Ah, tudo bem. Boa noite a todos. Hoje já é minha segunda participação, né? Eu me chamo Raíza, original lá do Espírito Santo. Estou aqui no Rio passando calor e vindo aqui bater um papo, né? O tema de hoje, confesso que não sei, não tem tanto a dizer como o da semana passada, porque o da semana passada estava cheio de ideias fervilhantes, mas tenho muitas perguntas também. Acho que mais perguntas do que respostas. E, e espero que seja bem agradável, igual a semana passada foi bem legal e tenho certeza que vai ser uma hora bem que vai passar rápido, assim. Tá certo, que legal. Tem tudo para ser agradável, né? Porque, enfim, o que poderia não ser, né? Pois é, se Então, a internet não caindo, já tá tudo ótimo. exatamente. Já vi que meu celular já deu a sua piscada de hoje. Hoje É, vai ser desafiador. Muito bem. Raíssa, vou colocar aqui o banner para saudar, né? Boa noite, que bom que você está aí nos acompanhando. Nós estamos hoje no 11º bate-papo aí na trave, hoje falando de Marcos 11, 1 a 10, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, quem quiser nos acompanhar, abre lá o texto bíblico, Marcos 11, e nós vamos conversar aí, então, um pouquinho. Eu quero iniciar, a gente começou aí uma prática de ler um texto aleatório, que tem a ver ou não tem, e essa semana passou na timeline aí de uma rede social uma poesia que eu já compartilhei há 5, 6 anos atrás, de um poeta negro maravilhoso, Solano Trindade. E aí eu acho que tem a ver com os dias de hoje, assim, né? Quais são as preocupações das pessoas, né? Quais são as preocupações? Com o que as pessoas se preocupam? E aí, o poema chama-se Gravata Colorida. Conhece essa? Essa não você não conheço. lembra? Essa eu não conheço. Essa você não lembra. Ela é curtinha. Tem uma outra muito boa sobre um abraço tão grande quanto a África, né? Mas esse é para um outro dia, né? A de hoje é Gravata Colorida. Ele diz assim: quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito. E ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos os que gostam de gente engravatada. Isso é uma reflexão, né? Sobre prioridades, né? Quem é, que é prioridade na sua vida, né? Ele colocou a questão bem básica do ser humano, que é o alimento, tanto o físico quanto o espiritual, que alimenta a alma, Uhum. né?
a leitura e tal. Enquanto tem muitas pessoas que, né, se preocupam com a aparência, parece isso, né? Ou mesmo a hierarquia, né? Aliás, eu sempre achei muito... Vou confessar uma coisa, acho esquisito a gente usar num país tropical, usar gravata e terno no calor, né? Terno, será que... Gente... Não, e tem um lugar quente, e você vai ter o famoso dress code, que é a etiqueta lá. Você não pode usar uma sandália, você tem que usar sapato fechado e calça. Não, isso na universidade aqui no Rio, na UFRJ, já deu burburinho, né? Porque você demandar isso às vezes, de uma pessoa que tem que ficar no calor o dia inteiro, não é a mesma demanda que você pode dar a uma pessoa que vai de carro, fica no ar-condicionado. Então, as roupas... Sim. E aí, justamente para mostrar o quanto é meio... Eu acho isso estranho, muito estranho, né? Usar essas coisas, né? Esse cerimonialismo, né? É que aí inventaram o Casual Friday, é isso? É assim que fala? Acho que é. Eu acho que é. É a sexta-feira casual. Acho que é. Então, na sexta-feira casual, tu vai de jeans, vai livre, né? Quer dizer... Não, o próprio poema que foi lido também, a questão da gravata colorida, já é quase que não é uma contradição, mas são ideias contrastantes, né? Você tem um contraste ali, a gravata que dá essa ideia de seriedade, e quando ela é colorida, você já tenta... É um jeito de você quebrar a norma, mas ainda está na norma, sabe? Você está usando gravata, mas ela está colorida, sabe? É uma coisa... Bem, bem curiosa. Foi a minha interpretação, assim, do texto, né? Que legal. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Eu pensei no colorido, porque ele tem muitos versos, assim, para a África, né? E a gente sabe aqueles tecidos maravilhosos, né? Exatamente, né? Então, eu achei que tinha a ver, tem esse aspecto, mas pode ser que não. Antes de fazermos, então, a leitura do texto, vamos saudar aí quem está com a gente, né? Boa noite, Ilva, alegria. Já tá online. Giovanildo, lá de São Paulo, boa noite. Gente, se alguém quiser entrar com a gente aí para bater um papo, anote esse endereço aí, tá aí na descrição. E entra aí, a gente vai chamar aqui pro broadcast aqui e vai bater um papo com a gente ao vivo, tá bom? Estamos desfalcados, o Denis, o Diego, a Camila e o pastor Arthur não puderam participar. Então, a gente está aqui, vamos seguir em frente, né? Tá bom? Na semana passada você leu, né? Foi semana passada, Raíssa? Sim. Eu que li. Então a gente aqui faz revezamento, né? Senão cansa as vistas, né? Cansa as vistas. Claro, não, era assim, sim. Então eu vou fazer a leitura, então, né? Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas.
esse é o texto. Esse texto é relatado pelos outros 3 evangelistas, né? Tanto os evangelistas sinóticos quanto João relatam essa entrada de Jesus. E a primeira coisa que eu fixo é como as pessoas reconhecem esse texto, né? E aí muitas pessoas se referem a esse texto como a entrada triunfal de Jesus. Uhum. Só que a gente olha e compara com a entrada de uma outra autoridade, um outro rei, por exemplo, e não enxerga nada de triunfal. Não enxerga nada de triunfal. Por quê? Porque um rei entraria montado em um cavalo de guerra, cercado, né, por máquinas de guerra, ladeado por exércitos, e ele entra humilde. Os comentaristas falam que essa entrada num jumentinho é um sinal de paz. Aquele rei vem em missão de paz, né? Uhum. Um burrinho ainda emprestado, que ele ainda teve que pegar emprestado ali, né? Perfeito. Quer desenvolver isso aí? Por que tu pensou nisso? Qual é a ideia do emprestado? Isso é muito interessante, porque é uma cena bem vívida, né? Como eu não tenho formação teológica nem nada, mas isso eu lembro desde a escola dominical, a gente está lá pintando, Domingo de Ramos, aí pinta folha, pinta o burrinho e tal. E são algumas figuras que a gente sempre lembra, igual você falou, é uma passagem que muitas pessoas conhecem e tem memória dela, assim, de ter lido, porque é uma imagem bem vívida, né, de uma cena acontecendo. E ela evoca algumas coisas que eu mesmo não tendo muito conhecimento do que toda aquela comemoração significa, né, me suscita algumas perguntas, por exemplo, a questão do burro, né, eu sempre achei curioso do fato dele entrar num burro e não entrar num cavalo. Ele entra num burro, aí ainda ele é emprestado, ele ainda teve que pedir as pessoas para lá buscar o burrinho para ele conseguir entrar. Então, é bem curioso, é algo que chama atenção, de fato, porque ele quer se mostrar como um rei, um messias, mas, ao mesmo tempo, ele não tem essa questão da imposição, ele tem sempre essa contribuição, esse trabalho um pouco mais, não sei, de humildade, talvez, de troca. Então, acho que evoca essa ideia. Assim. Não te chamou a atenção aquela questão assim de que ele mandou 2 discípulos na frente, né? E diz, vocês vão encontrar lá uma jumenta e um jumentinho, desamarra e traz para mim, né? Como isso? Ele vai e pega assim, né? Como se fosse tão simples pegar. Chama atenção isso para você? Sim. E essa questão o que eu vejo, né, do texto, o que eu entendo do texto, ele tem a justificativa, porque esse burro está sendo requisitado pelo mestre, né? Então você vê que tem adesão da população ali, a galera tá tudo bem, eu sei para quem é esse burrinho. Então ele estava com a popularidade ali, estava com a popularidade boa, estava em alta. Depois você falou ainda, isso aí é o início, porque depois ele não sairia assim tão triunfal, né? Então, ele tinha uma adesão ali local, que as pessoas o aclamavam, ele entrou aclamado, por mais improvisado que seja os adornos, né? O adorno que teria ali. Mas é tudo muito assim, muito visceral ali do povo. Você vê que é uma coisa que ele saiu do meio do povo mesmo. Ele saiu do povo, ele brotou dali. Não é algo que veio de outro lugar para conquistar. Ele é um fruto daquele meio, né? Então, acho que é por isso que eu acho que ele surgiu, né? Tem essa coisa dele subir num burro e entrar num burro, mas ao mesmo tempo não é algo tão, não sei, talvez algo tão divino, que a gente entenderia como divino, sabe? Algo muito mais humano, né? Ali da representação dele. Não sei, é a minha leitura, né? Tá. Seria. Mas não tá errado, porque Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, as duas coisas, né? Jesus é justamente a unidade dessas duas naturezas, né? Eu acredito que a gente chama de entrada triunfal em razão de um texto que eu vou ler para a gente ver aqui,
Deixa eu só editar aqui, porque não é só o 9, é o 10 também. Quer ver? Zacarias 9, 9 e 10. Diz assim, ó. Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém, os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Então, Zacarias falava de uma entrada triunfal. Mas, se né? O burro ficou ainda mais legal. Eu achei que o burro ainda ficou mais legal, porque eu ainda tive ainda uma outra leitura, porque... Mas qual que cavalo, foi? Diga aí. Ele mencionou vários símbolos de aristocracia, né? Dos arcos, das flechas, e o cavalo ele só serve para isso. Ele é uma máquina de guerra, ou de dominação, ou de transporte. Já o burro ele é um animal de trabalho. Então, ali você tem uma questão muito mais popular do que seria uma aristocracia ali que chegou para dominar ou para se representar como poder. O burrinho ele está carregando tijolo, na outra hora ele está servindo de animal para o mestre, sabe? Então, eu achei que o burro ficou ainda muito mais legal com esse texto aí. Tipo, muito bom, muito bom. Aqui tem várias alusões, mas o principal que a gente tem que entender é que um profeta, ele faz uma profecia e a profecia pode ter uma resposta imediata, né? Estar se referindo a um fato que vai ocorrer logo em seguida, mas pode estar apontando também para o fim dos tempos. Então, Zacarias, quando descreve, ele está vendo uma entrada de Jesus em Jerusalém, mas já está também profetizando uma segunda, porque a primeira entrada, a primeira vinda de Jesus foi humilde, né? E eu até me dei o trabalho de pensar onde os burrinhos entram na vida de Jesus, né? Vamos só recordar dos burrinhos, né? O primeiro burrinho levou Maria e José para Belém, né? Depois o burrinho auxiliou numa fuga. Eles tiveram que fugir para o Egito. Né? Onde mais? Agora na entrada de Jesus em Jerusalém. Então, são fatos marcantes da vida de Jesus. Né? O cumprimento de uma lei, fazer o recenseamento, fugir de uma autoridade civil que queria ele morto, né? Herodes, e agora... né, num símbolo, mas você colocou muito bem, isso é muito simbólico. Então, tem esse caráter de humildade, mas, e eu acho que isso que vai chocar os moradores de Jerusalém, porque aí eu faço uma outra pergunta, como é que a gente entende isso, né? Agora, na entrada de Jerusalém, as pessoas estão vibrando, né, estão aclamando Jesus, né, e menos de uma semana depois, eles vão estar gritando, crucifica-o. Como explicar isso? Por que mudaram tão rápido de opinião? O que mudou? Você quer tentar uma resposta? Olha, difícil. Será que tem a ver com... Não sei, porque essas festividades que são feitas, por exemplo, essa questão da entrada dele em Jerusalém, elas são sincretizadas com outras festividades já do judaísmo, né? Igual você falou, tem a questão das tendas, que eles iam lá para fazer o festival X, né? Que ele ia fazer essa entrada. Então, ali você já tem um sincretismo que vai com o cristianismo, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois você tem a questão da Páscoa. Né? Será que existe são festividades diferentes para o judaísmo, essas duas festividades? Será que isso de alguma forma tem relação com o que as pessoas estavam vivendo ali, o que elas estavam celebrando ali? Sim, então vamos lembrar isso aí.
povo judeu, né, o povo de Israel, né, judeu, quando a gente fala de judeu, a gente fala de uma parte, né, que é a tribo de Judá, que é a que permaneceu, voltou da Babilônia, e daí vem o Messias. Mas Deus, quando faz a revelação, né, para Moisés, ele estabelece uma série de festas. E na primavera tem 4 grandes festas, mas eu me recordo agora 3 que acontecem uma perto da outra, que é a festa das tendas ou tabernáculos, a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa. Todo judeu deveria, uma vez ao ano, ir a Jerusalém, oferecer o seu sacrifício, né? Fazer essa, vamos chamar de peregrinação. E dentro do livro dos Salmos, há inclusive uma série de salmos, chamados de Salmos dos Peregrinos, ou Salmo de Peregrinação, que eram salmos que eles iam cantando, né? E era esse o pessoal que estava acompanhando Jesus nessa entrada. Uhum. Isso, inclusive, pode explicar, em parte, a rejeição de Jesus, essa posterior. Depois podemos explicar, né? Na interpretação mais usual, eu diria, os pregadores luteranos que eu já ouvi falar, eles dizem, né, que, grosso modo, o povo primeiro saudou e depois o povo rejeitou. Mas será que não teria uma diferença entre aqueles judeus que vieram com Jesus, peregrinando das outras cidades até Jerusalém para as festas, e os moradores de Jerusalém? Pois se a gente considerar, Jesus não ficou muito tempo em Jerusalém. É certo que ele esteve, assim, nos evangelhos, ao menos 3 vezes comemorando a Páscoa. Jesus foi um cumpridor da lei, ele ia a Jerusalém na festa da Páscoa. E a leitura que a gente faz do Novo Testamento, dos evangelhos, narram ao menos 3 festas da Páscoa. Então ele ia para lá, mas ele não permaneceu muito tempo em Jerusalém. Então, a rigor, os moradores de Jerusalém não conheciam Jesus como os outros, né? Então isso é interessante, é importante a gente mencionar aí, assim. Mas eu queria citar uma outra coisa. Então, tinha essas 3 festas. Aí você falou dos tabernáculos. Tem outras, sim, tem outras festas, mas tem essas 3. Todas as 3 têm a ver com a libertação do Egito e o tempo que o povo viveu no deserto. Isso era pedagógico. Quando o povo celebrava essas festas, eles lembravam, né, através do testemunho dos mais velhos, a experiência do povo no Egito e no deserto. Então, olha, Deus libertou. A história, né? Claro, é a oralidade. Eles não tinham livros como nós temos, não tinham Bíblias. Não posso mostrar, mas um teólogo, tem uma enormidade de traduções da Bíblia, de versões, de Bíblias de estudo, né? Eles não tinham nenhuma Bíblia, não tinham uma Bíblia para chamar de sua. Por quê? Porque não havia imprensa. Os livros sagrados estavam no templo, né? ou nas sinagogas, né? Então, era justamente a oralidade que era importante. Então, por isso, inclusive, na orientação que Deus faz a Moisés, tem essa coisa de, na noite da Páscoa, o chefe da família vai contar, a mãe vai falar, os mais novos vão perguntar, mas por que a gente come esse pão sem fermento? Por que a gente come essa erva amarga? Né? E aí esses símbolos vão aparecendo. No caso aqui dessa semana de Jesus, tinham essas festas. Então, a festa dos tabernáculos, ou das tendas, que lembrava o tempo que eles viveram no deserto. Tinha a festa dos pães ázimos, pães sem fermento, que tem a ver com a pressa da saída do Egito. E a grande festa, que era a festa da Páscoa, né? Que lembrava a libertação. O cordeiro que era sacrificado, o sangue que era passado nos umbrais da porta, né? E que, justamente isso, né, na Quinta-feira Santa, Jesus celebrando a Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Então, esse contexto é cheio desses símbolos, é pedagógico para entender. Até esse momento, não dá para falar em igreja cristã. A gente só vai poder falar em igreja cristã a partir de Atos 2, na vinda do Espírito Santo. E ainda assim, está tudo muito próximo ainda. Né?
Os acontecimentos foram bem sucessivos, assim, né? Ali principalmente desse acontecimento até a crucificação. Então, é bem encadeado, assim. Então, quando a gente começa a entender melhor o panorama no qual ele se deu e todos os personagens ali envolvidos e o que foi acontecendo, a gente consegue estabelecer uma localização, não histórica, assim, não simplesmente histórica, mas de noção de humanidade mesmo. O que as pessoas estavam fazendo ali, o que aquilo representa, qual era o pensamento ali que se deu e tudo. Eu gosto muito de questionar nesse sentido para, inclusive, conseguir entender melhor e retirar mais aprendizado desse texto, porque é muito rico, é muita riqueza de detalhe, assim. Sim. E às vezes, a gente pega a mensagem principal numa primeira leitura, e quanto mais você vai lendo, mais detalhe você consegue captar, né? É incrível. Claro. Na verdade, inclusive, a gente não tem muitas respostas, e o principal, muitas vezes, são as perguntas que a gente faz. Porque as perguntas vão clareando, ou vão apontando algumas possibilidades, né? Então, por exemplo, essas questões dos ramos, se a gente reparar, eu vou ler o versículo de novo, ó. Muitas pessoas, versículo 8, muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado dos campos. Então, vamos imaginar, eles estão entrando em Jerusalém, portanto, eles estão vindo de fora, estão vindo de outros lugares, né? Aqui é dito que Jesus estavam chegando, vindo do quê? Dos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam 5, 9 quilômetros ali de Jerusalém. Então, eles estão vindo, né? E eles não vêm sozinhos, porque era perigoso. Quem ia a Jerusalém, em geral, ia em muitas pessoas. Grupo, né? Em grupos, iam em caravanas. Pronto. Lembra quando Jesus foi com os pais, ele criança, foi e ele se perde lá em Jerusalém? Se perde, não, né? Ele fica em Jerusalém. Eles iam em turma, em grupos, porque era mais seguro. Dá para até lembrar aqui, para fazer um resgate, aquela parábola do bom samaritano. Ele estava indo de Jericó para Jerusalém, só que o cara foi sozinho. O que aconteceu? Caiu na mão dos salteadores. Não se faz uma viagem sozinho, né? Então, é isso, eles iam com outras pessoas. E as pessoas iam em festa, não tinha bandeirola, bandeirinha, flâmula. Eram os ramos, era festa, era danças, cantos. Então, eles iam recitando salmos, iam fazendo festa, fazendo muita festa. Aliás, procurem na internet, no YouTube, tem filmagens de festas de casamento judeus. É uma festa, é uma alegria, claro, nós brasileiros também, mas a gente às vezes olha os judeus muito sisudos e eles não são assim, né? É bom até para desmistificar, porque a gente fala tanto dos fariseus, né, em oposição com Jesus, que eram tão bravos, cruéis, quando, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, senão vai caricaturizar os judeus, e não é assim, né? Sim. E por falar em judeus, eu quero então voltar aí a questão do jumentinho. Uma coisa que eu queria falar antes, eu esqueci, que é o seguinte. Eles estavam esperando um Messias que ia libertar de Roma, né? Era um período de opressão e de fome muito grande, né? Era muito difícil o tempo. E os romanos não queriam saber, eles queriam os impostos. E aí a gente lembra que certa vez, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o povo queria tornar Jesus rei. Pô, aí a solução, né, para os problemas. Os judeus não estavam gostando. Os judeus aqui pensando, eu vou especificar, né, os fariseus, os sacerdotes, porque Jesus está questionando aquela religiosidade. Ele está dizendo, olha, a religiosidade que vocês estão vivendo agora não é a religiosidade do Antigo Testamento. Não é a religiosidade da Bíblia. Não é mais. Tanto que Jesus faz a limpeza lá né, expulsa os vendedores, tem uma questão econômica, de exploração econômica muito forte ali. E
Além disso, então, os ensinamentos que Jesus está trazendo do reino de Deus está questionando, ó, o status quo e a posição dos doutores da lei. Mas Jesus não quer guerra com eles. Jesus, inclusive, num texto que nós lemos recentemente aqui do Evangelho, ele diz assim, se eu não me engano, foi no penúltimo domingo do ano eclesiástico, ele diz assim, olha, em relação aos doutores da lei, façam o que eles ensinam. Façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Uhum. Então, Jesus não tira a autoridade deles, né? E mais, quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, ele está dizendo, ó, eu vim em missão de paz, eu não quero guerra com ninguém, nem com Roma, nem com vocês. Deixa eu entrar aqui. Agora, vamos ver o que o povo está gritando. Hosana. O que é Hosana? Uma palavra hebraica, mas o que significa? Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos agora. Você vê muito fervor, assim, né? Porque você já vem de uma celebração, igual você falou da festa e tudo, positiva, que seria. Eu imagino, assim, quase como um carnaval, né? A pessoa ali tem a única época do ano que a pessoa consegue dançar e fazer aquela catarse básica ali anual. Sim. E época de primavera, e festivais de primavera você tem no mundo todo, em várias culturas e tal. E eu vejo um otimismo, eu vejo uma situação de otimismo ali, das pessoas que o aclamam, e toda essa esperança que ele traz, né, dada a situação em que eles se encontravam. Então, é muito vívida assim, a imagem e toda essa cena. Mas em relação à oposição dele, ou ao antagonismo dele com as outras figuras já do status quo estabelecidas, né? Você tem ali uma liderança local, que seriam os sacerdotes, ou uma liderança um pouco mais imperialista ali do Império Romano e tal. Uhum. Assim, seria inocência demais achar que aquelas pessoas não se sentiriam afrontadas, né? Um pouquinho assim, tão pouco inocência. Eu olhei ali e falei, já está cheirando ali, o cara já está suscitando a esperança. Você quer ver um crime maior que esse, suscitar a esperança do povo? Isso é uma coisa que se passa. Né? Sim. Então, o pessoal já está pedindo hosana, já está aclamando, numa época que já é tipo um carnaval da vida, que as pessoas já estão no movimento de grupo ali, de coletividade um pouco mais acentuada, né? As pessoas iam em grupo, então ali se mostrou a verdadeira força de liderança messiânico, mestre que ele se diz, então de chamar atenção mesmo, de chamar atenção. Mas isso que eu estou muito interessado no que você estava falando da questão das pessoas que eram de fora e iam para a cidade, ou as pessoas da cidade, sabe? Isso é bem curioso. Tá. Antes de falar disso, eu queria pegar essa questão aí você falou não sei se falou comédia, mas você falou da alegria, né? Tem um pouquinho disso também, né? De provocação. Eu acho que tem, com certeza. Mas, do aspecto da teologia, tem o cumprimento de uma profecia de um rei que vem em humildade, né? Vem humilde, mas ele vem com outro propósito, que não era o propósito do que o povo esperava. A leitura tradicional é que as pessoas se decepcionaram com Jesus, porque eles esperavam um rei humano que vai contra Roma, e ele, de repente, é traído por um dos seus, é preso e morto. Então, e isso tem a sua razão, não estou descartando. Mas olha só, um teólogo católico muito famoso, Ratzinger, que é, na verdade, o Papa aposentado, tem outro termo, né? O Papa jubilado, não? Eles têm outra expressão para o Papa que eu não lembro. O Ratzinger coloca o seguinte, ele coloca em oposição aqui aqueles que vieram com Jesus, os peregrinos que estavam vindo, e os moradores de Jerusalém que não conheciam. Então, ele está distinguindo aqui o seguinte, eu não li a obra dele, eu li um comentarista que expõe a obra dele, estou tomando como verdadeiro, tá bom?
Mas eu acho bem plausível isso, porque o Papa Emérito, Gilvanildo aqui, legal, Gilvanildo, obrigado, querido, muito obrigado. O Papa Emérito, né, que é o Papa, o nome dele era Papa Bento XVI, né? Uhum. O Papa Emérito, ele é um teólogo. Hoje, inclusive, eu vi uma postagem do Padre Zezinho, para mim, um dos teólogos católicos mais apaixonantes pela sua música, e ele compartilhou uma foto desse Papa, dizendo que era um dos papas mais eruditos da história da igreja, né? E era, apesar de eu, particularmente, questionar algumas coisas, e, enfim, não temos mais... Isso não Mas tira o ele mérito produz dele. muito, né? Ele tem uma produção muito grande. Sim, e ele produziu justamente um livro sobre esse período, da entrada de Jesus em Jerusalém até a sua crucificação. E aí a tese dele é a seguinte: aqueles que vinham com Jesus conheciam Jesus, viram os milagres, ouviram ele falar do reino, e Jesus falava do reino de Deus de uma maneira apaixonada, né? De uma maneira apaixonada. Mas os moradores de Jerusalém, imaginem, é uma cidade maior, né? Fala-se em torno de 25 mil habitantes de Jerusalém. Esse dado eu li há um tempo atrás de um pesquisador do Novo Testamento chamado Joaquim Jeremias, e ele tem muitas informações boas de pesquisa sobre o Novo Testamento e sobre esse período aí, né? E ele coloca em termos de 25, 26 mil pessoas. Bom, é uma cidade grande, então não é simples de uma história, né, circular em detalhes, né? Circular em detalhes. E tem uma outra questão, assim, ó, haviam outros messias, há todo um movimento messiânico, há tantos outros, né? Que alguns a história esqueceu, outros ainda a gente pode lembrar, que tem registros, né? Então, vamos dizer que o povo estava acostumado com esses pregadores que vinham anunciar o reino de Deus. Mas de todos eles, tinha um movimento que eu quero lembrar, que eram os essênios, né? Já ouviu falar dos essênios, né? Os essênios eram uma... Você começou a falar desses vários pregadores, eu vou confessar que a minha referência é a vida de Brian no Monty Python. Ele chega na cidade ali, tem um monte, até tipo, eles estão competindo, parece a 25 de março, assim, o pessoal tentando vender capinha de celular, entendeu? Sim. Então tinha gente, várias pessoas ali, e ele era só mais um. Sim. Então tinha um movimento forte. Sim, não, mas nesse aspecto eles pegam, retratam uma realidade, haviam muitos. Mas haviam vários movimentos, mas para nós chegou um em especial, que eram os essênios. Eles se retiraram e foram para o deserto. Um dos profetas, o profeta mais citado no Novo Testamento é Isaías. Isaías tem um dos textos que fala, né, preparem o caminho do Senhor, né? E ele cita o deserto. Então, por isso que eles iam para o deserto esperar o Messias. E eles abriam mão de muitas coisas para ir para o deserto. E eles tinham esse caráter eminentemente messiânico. Alguns, inclusive, pontuam que talvez João Batista tivesse alguma ligação. Os cristãos normalmente não defendem essa tese, porque eles acreditam que João Batista já foi preparado desde o seu ventre, né, por Deus, para ser a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para Jesus. Mas os historiadores colocam João Batista, até porque as pregações são muito próximas. Eu estou fazendo um curso com um grupo lá de Jerusalém, da Universidade Hebraica, pessoal da Moriah Center, e aí, então, eles citam muito as pesquisas, né, e as descobertas arqueológicas, tanto dos manuscritos do Mar Morto, tanto os manuscritos de Nag Hammadi, que é mais uma descoberta de grupos que viviam no deserto, né? Outra fonte, né? Isso, e aí há uma grande semelhança. Então, o pessoal de Jerusalém estava acostumado com isso, então, né, era mais um, assim. Então, a tese é que, quando há um julgamento, quem participa seriam, então, esses que não conheciam Jesus. Daí a importância do cristão de nós testemunharmos sobre esse Jesus. E se a gente olha, por exemplo, o panorama de hoje, né,
Nós estamos no Advento, esse texto é do primeiro domingo do Advento, estamos lembrando a primeira vinda de Jesus e esperando a segunda volta de Jesus, mas a maioria das pessoas não sabe bem quem é esse Jesus, porque, querendo ou não, a narrativa do movimento cristão tem muitas diferenças, né? Uhum. Tem alguns que falam de um Jesus que é meramente que atende pedidos, né? Ele é um Jesus que atende às nossas necessidades físicas. É pedir um milagre, pedir uma prosperidade, né? É esse o Jesus que nós temos que anunciar? É esse o Jesus que entrou em Jerusalém, humilde? Pois é, essas são várias vozes ali, né? Então, se você tem um grupo de pessoas, e isso é tão cíclico quanto foi ali, quanto foi antes, e acho que com Jesus especialmente, porque a gente já começa a ver cidades assim mais complexas, né? Como você falou, tem Jerusalém, você tem a força romana, você tem vários agentes ali, vários atores, que cada um vai querer tomar conta da narrativa, e a opinião pública vai interferir naquilo. Quem viu os milagres, quem conhecia a trajetória dele, tinha uma opinião, quem estava lá e fez o julgamento poderia opinar e tal, teria outra opinião, porque... E qual prevalece é aquela que se manifesta mais. Então, igual você falou, a gente tem que... O testemunho é importante porque ela é um tipo de manifestação de uma ideia, de um conhecimento, ou de uma fé que ela só tem presença uma vez manifestada. Então, eu acho que são várias lições que dá para tirar desse texto, assim. Não só desse texto e tudo isso que está sendo acrescentado. Da pessoa de Jesus e tudo o que a ele se atribui, né? Então... Sim. Há, inclusive, uma discussão teológica histórica, né, sobre o Jesus histórico. Qual é o Jesus histórico? Mas ele desvia um pouquinho do nosso assunto aqui, porque nós estamos partindo do pressuposto que essa é a narrativa, né, inspirada por Deus e tal. Mas, voltando a essa questão, não é o nosso ponto principal, que estamos ainda falando da entrada, mas foi isso. Então, essa é a tese dele. Inclusive, se a gente considerar, olha só, né, hoje isso seria inadmissível. Mas como é que foi o julgamento de Jesus? Foi feito de madrugada, né? Foi praticamente um acordo, né, para crucificar Jesus, tá certo? Aparece ali no Senado quando eles vêm fazer aquelas votações de sábado, assim, né? Eles adoram trabalhar, então faz aquele sustinho ali. Sim, então, se a gente considera tudo isso, a gente vai compreender quem que estava rejeitando Jesus, era quem não conhecia. Mas o fato é que o povo judeu, como povo, não reconhece Jesus como Messias. Alguns judeus se convertem. Na pregação lá de Atos 2, 3.000 reconhecem Jesus como Messias, mas nem todos reconheceram. E eu acho que, em parte, era justamente por isso, porque Jesus não correspondia à expectativa deles. Eles queriam um rei forte, um rei poderoso, que afrontasse o Império Romano, que devolvesse a glória do reino do rei Davi, e Jesus não faz isso. E aí, lembra do rei bélico, né? Sim, um rei bélico. E aí, se a gente lembra da leitura de Zacarias, que tem dois momentos históricos, ele tá profetizando, mas ele está vendo, primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém, mas ele já está vendo, como outros profetas também viam, a outra realidade, que é, no caso, a volta de Jesus. Pois a primeira vinda foi humilde, foi num jumentinho, dos pais de Jesus indo a Belém, né, para nascer, depois fugindo para o Egito, e agora ele entrando em Jerusalém. Essa é a primeira vinda. Agora, no texto de Zacarias, fala essa sim, entrada triunfal, que é a volta triunfal de Jesus, quando ele vem em glória e poder. E aí, como cristãos, a gente precisa, especialmente, se opor a um discurso aí de um Jesus que atende simplesmente os milagres, né? A um discurso de um Jesus que satisfaz as nossas necessidades materiais, nosso desejo de prosperidade meramente material, e esse Jesus que se sacrificou, né? Que deu a sua vida. Pois ele, inclusive, sabia, ele disse aos discípulos que ele estava indo para ser preso e morto.
Ele disse isso. Pedro, inclusive, tentou dissuadir Jesus, disse, não faça isso, não é bem isso, não, né? E ele, inclusive, foi veemente contra Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, pois não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, a visão que nós temos de Jesus hoje é uma visão de homens, né? Seres humanos, querido. Então, para isso, nós voltamos para o Evangelho, resgatamos o texto como o de hoje, da entrada de Jesus em Jerusalém, para lembrar esse Jesus que veio humilde, né? E aí eu vou fazer aquela brincadeira que eu disse no início, ele entrou em Jerusalém, né, no monte, montado num jumentinho, e saiu carregando uma cruz. Assim eles trataram o Messias de Deus. Mas tudo isso foi necessário para que Sim. ele cumprisse a sua missão, né? Bom, E aí? Eu ia adicionar Diga. mais umas coisas, que eu Diga. gostei de todos esses pontos e eu acho que são vários ganchos, assim, principalmente a questão dos milagres, né? Aí você fala, você espera milagres de Jesus, e essa questão de as vindas, né? Tanto a vinda no mundo, essa quando ele nasceu e do primeiro burrinho lá, ou essa vinda a Jerusalém para já ser crucificado, e até simbólico, né? Que você falou, eles levavam os cordeiros para serem abatidos em Jerusalém. Então, meio que Jesus era isso, né? Ele era um desses cordeiros que deveria ser abatido lá. Então, também tem essa outra simbolismo aí. Mas o que eu ia falar é a questão dos milagres, né? Você vê esses milagres acontecendo ali nas histórias de Jesus, porque eles tinham uma função de provar a divindade dele, de mostrar e ter o testemunho. Mas é para além disso, sabe? Igual você falou, cara, mesmo que ele não fosse ser sacrificado ou não perecesse, ele não cumpriria o papel dele. Então, aqueles milagres, eles tiveram uma função ali, naquele momento, mas não significa que ele vai para sempre ser o Jesus milagreiro, sabe? Não é essa a construção que está sendo feita aqui. Ela é muito mais transcendental e essa transcendência vai cada vez mais ficando menos material. E eu acho que a graça é essa, que ele vai dar materialidade ali do milagre, do pão, do peixe, daquilo que é para comer mesmo. E a galera, esse cara pode ser o rei, ele vai fazer pão infinito, peixe infinito aqui, e ter essa adesão da materialidade, da emergência que as pessoas tinham, dessa coisa imediata, que a comida, a gente não pode dizer que não é importante, aquilo é uma adesão incrível. Mas a mensagem dele não era só aquilo. Então, mesmo que ele não cumprisse o destino de ser crucificado, tiraria todo o sentido do que estava sendo dito ali, do que estava sendo feito. Então, eu acho que toda essa construção ela é perfeita, assim, ela tem toda uma razão de ser. Tanto dele entrar ovacionado e aclamado, e os milagres, e do que ele representa depois de sua morte, ou da segunda, entre a morte e a segunda vinda, né? São vários momentos, assim, da existência de Jesus que são diferentes. Você não pode pegar um momento ali de milagres e querer transpor isso para o momento presente, que a existência dele já não se dá nesse sentido, se dá num sentido muito mais da mensagem, do evangelho. Então, é muito, muito mais rico do que a gente pode supor, assim, de imediato, né? Seria muito legal se fosse só os milagres, mas não é só isso, é muito mais do que isso, sabe? Perfeito. Enquanto a gente nos programamos para os finalmentes, deixa eu só ver os comentários aqui. A gente não viu aqui, né? Minha mãe nos acompanhou também, né? Boa noite, agora assistindo aqui, bom. Querido Denis foi meu aluno lá em São Paulo. Pensa num menino bonito e obediente, ó. Tô brincando, né, Denis? Mas era um rapaz muito bom, tenho muito orgulho. Obrigado, tá, Denis? O Givanilo disse, né, papo é mérito. A Mônica, olá, amigo pastor, estamos vendo e acompanhando seu programa em Campo Grande, Argentina, bendiciones. Essa é uma pessoa da família, né? Então ela está acompanhando lá da Argentina. Que legal, Mônica, obrigado.
Essa aqui nós conhecemos bem, né? Boa noite, chegando agora. A Tata foi minha colega e contemporânea de Instituto Concórdia de São Paulo. Muito bem. Legal. Do texto, eu acho que ainda ficou aquela questão assim, né? Jesus mandou os discípulos pegar o burrinho, né? Vai lá e pega, né? E aí, se alguém perguntar, diga que o mestre precisa deles, né? Bom, Jesus já era bastante conhecido, né? Olha só, eles disseram assim, ó, olha a ordem. Vão até o povoado que fica ali adiante. Que povoado é esse? Veja, Jesus circulou bastante por aquelas redondezas. Betânia, ele costumava ir para Betânia. Em Betânia ele tinha amigos. Lázaro, Marta e Maria, tanto que quando Lázaro adoeceu, a Maria mandou o recado para Jesus dizendo assim, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. Então Jesus ia lá para a casa deles, tem até o outro episódio na casa de Marta e Maria, em que a Maria senta com Jesus e a Marta vai trabalhar, né? Uhum. E aí ela reclama, Senhor, né? Então Jesus ia com certa frequência, dá para supor que ele era conhecido e que talvez ele tivesse combinado isso. Então, né, mas chama atenção isso, eu não sei o que a gente pode tirar desse fato, mas é curioso. E se o evangelista citou isso, eu acho que é para a gente pensar, né? Então, como é que eu entendo? É que justamente dentro daquele aspecto de que Jesus, nesses povoados, ele era bastante conhecido. E quando falou o mestre é a mesma origem da palavra rabi, né? Então, era algo de importância, e eles... Então, eu tenho para mim que quando falou do rabi, eles logo identificaram do rabi de Nazaré, que era Jesus, né? Assim eu interpretei. E isso aí, né? Então, e a confiança que ele tinha dessa providência, né? Porque ele podia simplesmente entrar a pé ou trazer o burro de onde ele estava vindo, mas existe esse toque aí de providência mesmo, que ele confiava que ali estaria um burro que ele poderia contar, sabe? Sim. Então, acho que dá essa interpretação um pouco que eu dou, nesse sentido de adesão mesmo, de contato que ele tinha com as pessoas. Então, sim, dá essa confiança. Sim. Isso aconteceu para se cumprir uma profecia. Zacarias falou do Messias, né, do rei entrando num burro, né, com humildade. Mas o que tem por trás também é justamente isso aí, essa proximidade que Jesus tinha com as pessoas, de circular nos povoados, de fazer os milagres, né? Então Jesus era conhecido. E justamente cito isso porque esse conhecimento que as pessoas tinham de Jesus, né, esse reconhecimento da pregação de Jesus, dos milagres que ele realizou, é que começaram a provocar os ciúmes nos rabinos, nos professores da lei e nos sacerdotes de Jerusalém. Então, justamente esta proximidade que Jesus tinha com as pessoas, né? Ele brotou dali, ele é dali, ele veio para estar ali e foi ali que ele fez todo o trabalho. E esse trabalho ele é perfeito. Você olha toda a história, a trajetória até a crucificação dele. E ele ter vindo aonde ele veio, desde a história do nascimento dele, das profecias, do que ele seria, para mim é perfeito, assim, todo esse plano, né? Porque não tem nada que se contradiga na vivência dele, não tem nada que se contradiga, porque ele nasceu ali num povo que já um histórico de opressão, ele vinha para representar esse tipo de libertação, que ele seria o Messias, mas não era a libertação que as pessoas imaginavam, que elas já vinham com esse histórico de várias libertações físicas, né? Nós somos escravos no Egito, vem Moisés e nos liberta. E esse tipo de libertação eles tinham, eles esperavam outro tipo de libertação, porque a opressão física ela é incansável, ela vai te alcançar sempre.
ela sempre vai estar ali. E o tipo de libertação que ele trouxe era de outro plano, é muito mais transcendental. Então, tudo aquilo ali que ele viveu e que se passou, e como aquilo foi planejado por Deus, eu acho que é perfeito, é perfeito. E essa questão do burro, cada detalhe que você fala, o evangelista colocou no texto, não está à toa. Aquilo ali são detalhes que fortalecem ainda mais o que realmente foi, o que era de fato aquela trajetória. É perfeito para mim. É um tipo de texto, assim, sabe? É muito interessante mesmo. Uhum. Você falando sobre a proximidade que Jesus tinha com o povo, o fato dele ser alguém do povo e de ter sido colocado lá, eu lembro que quando José e Maria voltam com o menino Jesus do Egito, eles não vão para Jerusalém, não vão para Belém, eles vão para Nazaré, que era uma outra comunidade. Inclusive, aqui é interessante porque Nazaré é uma comunidade também desprezada. Tanto que quando Jesus surge, Natanael, que se tornou discípulo de Jesus, perguntou para Felipe, que veio falar de Jesus, mas de Nazaré pode surgir alguma coisa boa, né? Ninguém esperava que de uma cidadezinha do interior pudesse surgir um grande mestre, um rabi, né? Tinha que vir de Jerusalém. Então, isso só confirma a tese do Ratzinger, né? Sobre essa divergência que tinha o campo e a cidade, né? E, bom, enfim, mas o fato é que Jesus, então, entra em Jerusalém, cumpre uma profecia e dá um passo importante para a sua missão, pois ele sabia que ia para Jerusalém, enfrentaria oposição e sabia, inclusive, do resultado final, que era a morte. Tanto que ele prepara os discípulos, né? Ele diz, olha, estamos indo para Jerusalém e lá o Filho do Homem vai ser preso e vai ser morto, né? Mas, graças a Deus, a gente sabe então que isso fazia parte do plano, e agora, nesse período de advento, lembramos da primeira vinda e já fitamos lá para a sua segunda vinda. Enquanto ele não vem, os cristãos fazem o quê, né? Vão testemunhar, vão ser um eco da palavra bíblica falando do verdadeiro Jesus, né? Não um Jesus meramente milagreiro, ele fez milagres. Não Jesus que simplesmente multiplicava pães, ele multiplicou pães, mas ele veio para salvar. Um detalhe que eu lembrei enquanto você falava antes e acabei não mencionando é que a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente só olha pelo prisma do milagre. E é maravilhoso o milagre. Né? É um sinal do reino de Deus. Né? Ótimo. Mas eu acredito que nesse milagre também é importante lembrar das palavras de Jesus, porque nós sabemos que Jesus não diz nada em vão. Quando eles falam que era para despedir as pessoas porque estava tarde, elas precisavam comer, o que Jesus diz? Dai-lhes vocês mesmos de comer. Então, quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é para a gente enxergar menos isso e mais aquela palavrinha, né? Que ele não está mais aqui entre nós para multiplicar pães e peixes. Então, está valendo aquela ordem, né? Dai-lhe vocês mesmos de comer. Então, o trabalho da igreja, ele precisa ser visando o ser humano integral, o corpo e o espírito, né? Como eu vou falar de salvação e de fé se a pessoa não consegue se concentrar na minha mensagem? As pessoas têm fome, né? Essa é a grande reflexão. Muito bem, quer fazer dar as suas palavras finais aí? Ó, vamos entrar na primeira hora do nosso bate-papo, 1 hora de bate-papo já. Não, eu adorei, assim, toda assim, o pensamento que a gente conseguiu desenvolver.
porque cada momento ali de um texto ou de uma trajetória, da parte da trajetória de Jesus que a gente possa trazer à tona, a gente já pensa no todo, porque a gente sabe a história toda, né? Então a gente já confronta este momento com o momento final, ou o momento do nascimento e toda essa trajetória que ele teve. Então, assim, é muito, vou dizer autorreferenciada, mas ela não tem contradições, é uma coisa muito perfeita de tudo que ele viveu. Eu acho que é algo muito autêntico e muito rico. Uma coisa quase que meio que fractal, você vê a coisa toda, você olha um pedacinho, tem um pedacinho do todo naquele detalhe que você dá o zoom ali, sabe? Então, é algo tão perfeito, assim, que você pode passar uma vida inteira estudando, que você não vai conseguir chegar no fundo daquilo. É muito impressionante. Essa é a lição que eu tiro das reflexões de hoje, porque eu fico encantada, assim. Quanto mais você lê e você pode debater, ou você pensa com você mesmo, ou você se depara com o texto, ou várias traduções, ou no original, ou que seja, novas fontes, você está sempre se confrontando com aquela parte, com o todo, e como que aquilo não entra em contradição. O que aquilo realmente está querendo te dizer, sabe? Qual a leitura que você pode fazer daquilo. E é uma mensagem muito, muito, muito poderosa, assim. Eu acho que é um plano perfeito. É um plano perfeito. Bom, eu quero concluir dar as minhas palavras finais lembrando do que aquele povo estava clamando, né? O que o povo clamou quando Jesus entrava em Jerusalém? Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo, hosana a Deus nas alturas dos céus. Então, como a gente mencionou, essa palavra hosana significa salva-nos agora, é também uma expressão de louvor, né? Louvado seja Deus, mas eu vejo uma correlação muito grande com o tempo atual. Tá me ouvindo? Saiu Sim, a imagem, mas só está foi me a ouvindo. imagem que saiu. Só a imagem. Creio que o clamor das pessoas hoje é o mesmo clamor das pessoas lá de Jerusalém. Senhor, salva-nos. A igreja cristã tem um papel importante. Ela tem uma mensagem de um rei que não quis ser coroado para dominar e nem fazer guerra, pois a profecia de Zacarias diz, né, de que ele vai destruir os carros de guerra, vai, né, Isaías depois fala em transformar as armas em instrumentos de trabalho, em foices, martelos, etc. Então, essa é a mensagem que nós temos para hoje, né? Num tempo muito belicoso, numa época de muitas Rixas. de rixas, de guerras, né? Em que as pessoas estão se armando cada vez mais. Nós, cristãos, temos uma mensagem importante, né? Uma mensagem importante. Quer dizer, nos desarmar para a guerra, né? E fazer algo de convencimento pelas nossas ações e pela pregação da palavra. Creio que esse é o caminho que o cristão deve seguir, né? Agora, é necessário uma luta muito grande contra as opressões. Não adianta eu vir com um discurso bonito se eu não fizer o mesmo que fizeram os profetas, e denunciar a exploração, denunciar a violência, né? Colocar e dizer, olha, de onde está vindo? Né? Tem autoridade, tem político envolvido em tráfico, tem político envolvido nisso, naquilo. Se a igreja não fizer isso, ela vai estar falhando. Então, daí não adianta fazer só um discurso bonito de paz, né? Ela tem que denunciar, porque os profetas fizeram isso. Então, o rei que vem em paz, mas a pregação é contra todo tipo de exploração. Essa é a pregação cristã. E aí, justamente,
o sustento, a preocupação com o bem-estar físico, não vem de um rei que dá tudo de mão beijada, que faz o milagre e dá a prosperidade, mas um rei que luta pela justiça, para que todos tenham o necessário para a sua vida. Então, essa é a mensagem. Quando estamos aí num momento de advento, lembrando de Jesus, nós temos que anunciar essas duas mensagens, que é um reino de paz e de justiça que se estabelece entre os, né, a partir da pregação da palavra, e esse rei, né, que vem humilde, vem para um propósito de salvar a humanidade, nos dá agora um tempo da graça, um tempo de arrependimento, e nós agora esperamos a sua volta. Então essa é a grande mensagem do Advento, e é também a grande mensagem aí do texto de hoje. Quer dar o seu boa noite? Vou dar. Nossa, eu tive várias reflexões aqui hoje, eu gostei bastante. Inclusive, só para encerrar essa última gancho que o pastor disse, eu acho que o principal desafio, ou não seria questão de desafio, mas a graça do negócio todo é, de fato, você conseguir conjugar a materialidade, ou seja, o aqui e o agora, a nossa vida terrena, e todas as necessidades que isso traz, ao mesmo tempo de uma esperança de vida eterna, mas não viver só para o eterno, que o eterno ele se faz no presente também. Então essa é algo assim que é o que realmente demanda trabalho. Você não negar, simplesmente achar, não, aqui já está perdido, a vida eterna, não tem jeito mais, o mundo acabou, né? Porque o reino de Deus está em nós, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui na matéria, na comida, no pão e no peixe também. Então, eu acho que tem um pouco dos dois, assim, não ficar só concentrado no que é imediato, mas também não só concentrado no que é eterno, né? Tem essa questão temporal aí muito delicada, né, para a gente refletir. Mas eu vou dar boa noite aí pro pessoal de casa, pro pastor André também, e agradecer aí a audiência, espero que vocês tenham refletido aqui com a gente, interagiram nos comentários e tudo. E, enfim, foi um prazer enorme estar aqui hoje trocando essa ideia. Legal. Quando você citou isso, acho que é importante, né? Quando Jesus falava do reino de Deus, e falou muito, ensinou muitas parábolas sobre o reino de Deus, em Lucas 17 ele diz: o reino de Deus está dentro de vós, ou no meio de vós, né? Então, ele não é só na eternidade, ele começa já aqui, nessa luta por justiça, pela justiça que os profetas anunciavam, que o próprio Jesus anunciou, né? E ele não vem com armas, acho que isso é importante, ele não vem com armas, ele vem pelo amor. E aí, se o cristão não está nesse caminho, ele precisa refletir que caminho ele está tomando. Gente, dá os últimos boa noites, né? A Joelena Pacheco aqui de Aracaju, boa noite, pastor. A Ilva, maravilhoso momento de aprendizagem e reflexão. Parabéns, pastor André e Raíssa. É isso aí, legal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito legal. Sentimos a falta de outros colegas aí participando, né? Sentimos a falta do Denis, do Diego, da Camila, da Ilva, do pastor Miguel, de todo mundo. Mas a gente não foge à guerra, né? A gente está aí para levar em frente o embate. Então, obrigado, Raíza, obrigado pela companhia, obrigado pelos seus questionamentos, as suas reflexões. Foi realmente muito legal. E, gente, fica aí o convite. Quinta-feira que vem, mais ou menos às 8h30, né? Nós vamos estar aí de novo para bater um papo sobre as leituras ou a leitura do Evangelho do final de semana, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!